São 10 horas e 13 minutos. Neste momento a gente fala sobre as emendas impositivas. O ouvinte da CBN tem acompanhado aqui a reportagens, entrevistas que nós estamos fazendo a respeito deste assunto. Há 2 meses, inclusive, era uma reivindicação dos vereadores que a prefeitura da cidade deixasse de forma mais transparente o que eram as emendas, a cada uma que foi destinada por cada vereador, quanto se tratava e quais realmente tinham sido encaminhadas para o orçamento de 2024, no caso. E hoje a gente traz o presidente da Câmara, Luiz Rossini. O vereador conversa também sobre este assunto, porque agora saiu realmente um link na internet chamado emendas.campinas.sp.gov.br, onde o ouvinte da CBN, o cidadão, consegue então acessar quais são essas emendas, para que foram pedidas, direcionadas para onde, qual o valor em dinheiro e qual vereador realizou cada uma dessas emendas. A gente conversa então com o vereador Rossini sobre essa possibilidade. Hoje, inclusive, alguns dos vereadores já fazem divulgações sobre essas emendas no próprio site da Câmara. Vereador, obrigada pela sua participação aqui na CBN. Um bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Guilherme. Bom dia. É uma alegria e uma honra poder conversar com vocês aí para a gente prestar contas, inclusive, dessas emendas impositivas, que são um instrumento importante, né, para a cidade, já que é o orçamento público direcionado para a execução de projetos, obras, atividades aí para a população. Os senhores sentiam essa dificuldade até junto ao eleitor de prestar contas dos pedidos que chegavam a vocês? Sim, sim. Na verdade, Carolina, esse exercício de 2023 foi o primeiro ano em que nós aplicamos as emendas e executamos as emendas impositivas. Então, foi um período também de aprendizagem. Tivemos dificuldades, tanto por parte da Câmara quanto por parte da Prefeitura, na execução das emendas e no acompanhamento dessa execução. Então, a Câmara vem reivindicando, os vários vereadores, tivemos diversas reuniões, né, com o Executivo, com a Prefeitura, e aí pudemos contar com a IMA, a Informática dos Municípios Associados, que desenvolveu um sistema que permitiu, né, primeiro, facilitar a apresentação das emendas pelos vereadores, a partir do sistema da própria Câmara, que é o SIGADOC, que os vereadores estão acostumados a utilizar, e ele conversa com o site da Prefeitura, no sistema de elaboração, controle e execução orçamentária da Prefeitura. Isso facilitou bastante, nesse primeiro momento, a apresentação das emendas. E agora, obviamente, a gente espera que o acompanhamento da execução se dê também com essa transparência e clareza. Muitas entidades, principalmente, ou comunidades que reivindicaram alguma obra, serviço ou equipamento para os vereadores, não vendo a coisa acontecer, cobrava do vereador. Como é que está? Vai sair? E, às vezes, o vereador tinha dificuldade em dar esse retorno. A gente entende que isso também porque foi a primeira vez, né? Agora, já para o exercício de 2024, com esse sistema, muito certamente, não vou dizer que vão zerar os problemas, né? Mas a transparência vai estar garantida. A gente vai poder acompanhar tanto o vereador quanto o cidadão a execução dessas emendas, que é uma ferramenta importante para o legislativo, porque os vereadores, em contato com a população, com a comunidade, muitas vezes detecta alguma demanda que fica fora do radar da prefeitura, né? Então, é possível você fazer esse ajuste fino no orçamento, resolvendo algumas questões que são pontuais, mas que são importantes para determinadas regiões, entidades ou comunidades, né? É um avanço para a Câmara, a emenda impositiva, eu acho que é uma ferramenta legislativa importante, mas a transparência é fundamental. E a gente fica feliz da Prefeitura. Quero até agradecer o prefeito Dário, o secretário Caiado, né, por entenderem essa necessidade e terem desenvolvido rapidamente esse sistema. Há 2 meses, eu e o Guilherme Beirandi estávamos aqui relembrando, o Vanderlei de Almeida, que é o secretário de Relações Institucionais, vice-prefeito da cidade, falava que não tinha um prazo para fazer, para disponibilizar,
e porque também era uma novidade, ainda havia dentro do regramento algumas questões técnicas que precisavam ser entendidas pelos vereadores, porque senão não adiantava, chegava lá e a emenda não conseguia ser também encaminhada ou realizada. E aí, 2 meses depois, a gente já tem essa notícia de que essa plataforma está funcionando, então a gente pode acessar entrando no emendas.campinas.sp.gov.br, tem o ano. Claro que só tem 2024 por conta disso, por ser uma novidade, e a gente pode pesquisar por assunto, ou por nome de vereador, ou por unidade, enfim, palavras-chave que possam ter acesso a essas ações, o que é emenda, o que pede e o valor em dinheiro. Agora, Rossini, só uma dúvida que a gente ficou. Realmente, boa parte precisa ser destinado para a saúde? Isso é uma regra? Sim, é uma regra. Na verdade, assim, o instrumento da emenda impositiva, ela foi prevista numa alteração da lei orgânica e segue também uma diretriz da Constituição Federal. 50% dessas emendas, obrigatoriamente, têm que ser destinadas à saúde e 50% para as outras áreas da cidade. No caso de Campinas, 1,2% da receita líquida, né, do município é para as emendas impositivas. Este ano, esse valor girou um pouco mais de 91, quase 92 milhões, que dividido pelos 33 vereadores, deu um pouco de mais de R$ 1.700.000 para cada vereador, metade disso obrigatoriamente para a saúde, e a outra metade para as outras secretarias ou outras áreas da cidade. Mas essa é uma obrigação que está prevista na nossa lei orgânica, Carolina. E, vereador, é dividido esse valor igualmente entre os vereadores. Cada vereador tem o mesmo valor para a destinação, é isso? Exatamente. O valor é igual, todos os vereadores possuem até 2.700.000, 2.780.000 quase, de recursos para ele alocar segundo a direção do seu mandato. Cada vereador tem uma atuação na cidade, ou por região, ou por segmento, contato com entidades, e prioriza essas emendas também segundo aquilo que ele considera importante, né? Mas sempre assim, metade disso é para a saúde. Mas a emenda na Câmara é distribuída igualmente para os 33 vereadores. Observando aqui algumas das emendas junto ao site, a gente observa que tem alguns que fazem detalhamento, outros não, é de uma forma mais genérica. Por exemplo, manutenção dos serviços ou contratação, compra de equipamentos, inovação e modernização tecnológica para a rede Mário Gatti, aí no detalhamento, equipamentos e material permanente. Eu gostaria de questioná-los sobre essas questões. Às vezes as demandas vêm para os vereadores com um nível de detalhamento para ser encaminhado ou não? É mais genérico realmente? Por exemplo, vem uma reclamação de um cidadão que utiliza um centro de saúde específico. Olha, eu fui lá, não tinha um band-aid ou não tinha um raio-x para fazer o exame. Como que vocês conseguem filtrar, fazer a triagem e também encaminhar? Porque quando chega lá, imagino que as secretarias também têm esse levantamento, essas informações. Como que se cruzam esses dados? Sim. Olha, cada secretaria adotou um formato, vamos dizer, a saúde, ela acaba tendo um detalhamento maior, tanto para Prefeitura, para a Secretaria Municipal de Saúde, quanto a Rede Mário Gatti. Então, os órgãos da Prefeitura encaminharam para os vereadores uma relação de necessidades, né, de prioridades que eles consideravam importante receber emendas. Algumas delas já vêm nesse nível de detalhe que você falou, Carolina, indicando, inclusive, especificamente o equipamento, a rubrica, a natureza de despesa. Aí o vereador reproduz isso. Algumas outras áreas, você coloca de uma forma mais genérica, apesar do vereador depois ele poder detalhar isso na execução. Você falou de band-aid, de medicamentos. Por exemplo, não dá para falar assim, olha, eu vou dar um valor para adquirir tal medicamento para tal unidade de saúde, porque a aquisição dos medicamentos é feita de forma única para a cidade inteira. Então, se você quer apoiar na aquisição desse insumo, aí você coloca de uma forma geral, aquisição de medicamentos,
e isso não é detalhado por unidade. Isso depois, de acordo com a demanda, a própria prefeitura distribui. Mas uma unidade de saúde, eu estou ajudando o Centro de Saúde do São Quirino, eles apresentaram uma relação de necessidades. Algumas, por exemplo, desde computadores, mobiliário, então é específico. Aí eu destino para o Centro de Saúde São Quirino para bens e tem uma rubrica específica, mas aí já vai carimbada nesse nível de detalhe que é para aquela unidade. A Secretaria de Saúde, digamos que tenha várias solicitações de computadores para várias unidades. Individualmente ela está na unidade, mas para ela fazer a aquisição, ela vai fazer no lote, né? Então ela vai ver o quanto foi destinado para cada unidade e vai fazer uma licitação do total, e na hora que chegar a licitação, ela distribui segundo aquelas indicações dos vereadores. Então, aí cada caso dependeu dessa análise, Carolina. Mas o objetivo sempre é que o equipamento ou recurso chegue na unidade de saúde visando o quê? Melhorar a qualidade do atendimento da população. É sempre esse o objetivo, né? Vou dar um exemplo. Eu estou destinando uma parte do recurso para vigilância sanitária. A gente tem percebido um crescimento da dengue na cidade de Campinas. E uma necessidade do Departamento de Vigilância e Saúde é você fazer o exame sorológico para identificar a dengue. Então, eu encaminhei um recurso para esse tipo de atividade, né? Realização de exame sorológico para dengue. Esse é específico, vai lá para Vigilância em Saúde. Mas a necessidade, quem apontou foram as diretorias ou secretarias. No caso da saúde, principalmente. Perfeito. Bom, também são mais de 700 emendas, aí para o primeiro ano é um volume considerável. Acredito que agora é ir praticando essa experiência junto com o executivo e também junto com as comunidades, porque, pelo que o senhor vem falando, agora o vereador começa a ter também um trabalho maior com o detalhamento dessas demandas para poder enviar e ter ali dentro da técnica, como o vice-prefeito falou, dentro das regras, um detalhamento que seja adequado para ser aceito lá no orçamento. Inclusive, viu, Carolina e Guilherme, esse ano uma das dificuldades que nós enfrentamos, alguns vereadores apresentaram emendas para construção de, sei lá, banheiro num centro de saúde ou numa entidade, e isso deu um problema. Complicou, porque para a prefeitura contratar uma obra, primeiro ela tem que ter o projeto. E assim, às vezes um projeto específico concorre na Secretaria de Infraestrutura com vários, passou o ano e a prefeitura sequer conseguia elaborar o projeto para botar a licitação na rua. Então, esses percalços, né, que foram identificados, eles foram sendo assim orientados os vereadores para que evitasse encaminhar para esse tipo de serviço, para construção. Não pode, né? Porque você não tem garantia que isso seja executado dentro do ano, por essas dificuldades técnicas e operacionais. Então, esses ajustes tiveram que acontecer. E o secretário e vice-prefeito, né, Vanderlei de Almeida, que é o Relações Institucionais, fez essa ponte. Ele ajudou muito nisso, de receber a demanda, ajudar na secretaria, ver o que estava acontecendo para dar o retorno para o vereador. E é isso que deixou os vereadores um pouco ansiosos nesse ano, porque, um outro caso, às vezes aquisição. No orçamento de 2023, eu vou falar da minha experiência, porque fica mais fácil eu dar o exemplo. Eu destinei um recurso, R$400 mil, para aquisição de uma autoclave para o Hospital Ouro Verde, Hospital Municipal Ouro Verde. A autoclave é um equipamento que ajuda na esterilização dos instrumentos cirúrgicos. E esse equipamento, isso ia agilizar, inclusive, os procedimentos, aumentar a quantidade de procedimentos, pequenas cirurgias. Esse equipamento só chegou agora. Então, passou o ano inteiro e, por causa do processo de licitação demorado, ele vai ser instalado agora. E como a gente anunciou, as pessoas, como é que está aquilo? Vai sair, não vai acontecer. Logicamente estão cobrando, né? Acompanhando. Agora, com o sistema online, a gente pode acessar e verificar o estágio, né, inclusive se for de aquisição, em que pé que está, como é que está a licitação e depois a execução.
Mas isso é importante, é um aprendizado, é um crescimento. Na minha opinião, Carolina e Guilherme, eu acho que o instrumento da emenda impositiva ajuda a fortalecer o papel do Poder Legislativo, a ação, a missão dos vereadores. E a gente tem a obrigação de fazer isso com transparência e com seriedade. Eu acho que o sistema vai permitir isso. É um avanço necessário. Tá certo. Quero agradecê-lo aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Vereador Luiz Rossini, presidente da Câmara de Vereadores de Campinas. Obrigado, bom trabalho a